É agora, meus amigos. Então, nossas últimas dicas, nossas últimas observações, nosso último debate pertinente à anterioridade tributária. Se nós já conhecemos a anterioridade tributária em todas as suas facetas, oriundas da Constituição Federal, aquilo que eu havia falado em bloco anterior. É necessário nós contextualizarmos praticamente essas anterioridades tributárias. Então, nós estamos vendo alguns problemas que chegaram até o Poder Judiciário e nos quais havia a alegação de ofensa, eventual ofensa à anterioridade tributária. Um caso interessante, da mesma maneira, que envolveu a anterioridade tributária, se voltou à questão da alteração do índice de atualização monetária. Vamos imaginar que um determinado ente federado se utiliza deste índice de atualização monetária. Então, não pagou em dia o contribuinte o seu tributo, incidirá sobre o tributo vencido, inadimplido, correção monetária pelo índice tal. Esse mesmo fisco, esse mesmo ente federado, ele modifica o índice. Fala, não, sabe agora? Vou adotar aí o índice Selic, ou aí adotar a taxa Selic, mesmo adotada no plano federal. Pode fazê-lo? Pode, tranquilo. O STF admite que cada ente federado tenha, inclusive, índices próprios de atualização monetária, desde que não superem o federal. Então, eu posso ter, a título de exemplo, no âmbito do Estado de São Paulo, isso a gente tem, a UFESP, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, plenamente admissível. Um município do Estado, ele pode também ter índice próprio. Exemplo, o FIC, Unidade Fiscal do município de Campinas, sem nenhum problema. E essa modificação, se ela acontece, o que a gente pode pressupor é que essa modificação ela será prejudicial ao contribuinte. Para quê? Para se estabelecer um índice mais alto. Só não pode superar o índice federal. Mas, não superando o índice federal, a troca por um mais alto ela é regular. E essa troca, será que exige cumprimento das anterioridades tributárias? Resposta negativa. Não há necessidade. Não há necessidade porque, em primeiro lugar, como fala o Código Tributário Nacional no parágrafo 2º do seu artigo 97, a simples aplicação de correção monetária não significa majoração do tributo. Se não é majoração do tributo, não precisa de lei. E também não há necessidade de cumprimento da anterioridade tributária. Lembrem-se aqui do conteúdo da natureza jurídica relativa à correção monetária. A correção monetária, diz a jurisprudência, inclusive do STF e do STJ, que não é um acréscimo, não é um plus à condenação. A correção monetária, na realidade, ela é simplesmente a atualização da moeda frente ao fenômeno inflacionário. Por não ser aumento, não cumpre a legalidade tributária e não precisa obedecer da mesma maneira a anterioridade tributária. Artigo 97, parágrafo 2º. Não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2º deste artigo 97, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. E praticamente, então a gente está aqui na legislação, no âmbito prático, jurisprudência do Supremo. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários, legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Era um caso de alteração por um ente federado e essa alteração ela foi aplicada no mesmo ano, independentemente do cumprimento, inclusive, do período mínimo de 90 dias. Havia necessidade de observância? Claro que não. Quando nós estamos diante da anterioridade tributária, em qualquer uma das suas espécies, o que é relevante? Ela protrai, ela aí posterga a vigência ou a eficácia da norma? Resposta. Aí, sempre, as anterioridades, elas diferem, elas procrastinam, protraem simplesmente a eficácia da norma, não tem nada a ver com a vigência. A lei tributária pode se encontrar em vigor, mas ela pode não produzir seus efeitos, pode ainda não ter eficácia, em razão justamente das anterioridades tributárias. Isso nós conseguimos até extrair de jurisprudência da nossa Suprema Corte. Olha esse caso aí de ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que se voltou a uma lei do Estado do Amapá, que foi publicada no dia 30 de dezembro de 2006 e na qual houve uma majoração ao aumento das custas judiciais e dos emolumentos dos cartórios extrajudiciais, dos serviços notariais
e de registros públicos. O artigo 47 dessa lei estadual determinava que a lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006. Opa, peraí, 2006? Já pode entrar em vigor? Pode. Aí não pode ter caráter retroativo. Tá? Beleza. E aí, aqui o ano até é um problema pertinente ao ano, mas imaginemos que a lei tenha sido 2005 e aí entraria em vigor no dia 1º de janeiro. Entraria em vigor efetivamente? Entraria. Não tem nenhum problema em entrar em vigor. Só que para fins tributários, para fins de exigência dessa nova cobrança, então aqui da taxa aumentada, desculpem, a eficácia estava suspensa. A eficácia estava paralisada. Paralisada para necessidade de cumprimento, em se tratando de taxa do 153B, virada de ano, combinado com o 153C, exigência no mínimo deste aumento depois de 90 dias. Foi isso que o STF acabou indicando. Então, procedência em parte da ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme a Constituição aos dispositivos questionados e declarar que, apesar de estar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, a eficácia dessa norma em relação aos dispositivos que aumentam ou instituem novas custas e emolumentos se iniciará somente após 90 dias da publicação. Por que só depois de 90 dias? Por força da aplicação do 153C da Constituição Federal. E interessante porque é procedente em parte a inconstitucionalidade da lei, ela reside unicamente na sua aplicação sem observância do 153C, mas uma vez superado esse prazo mínimo de 90 dias com a virada de ano, aquele tributo aumentado, no caso a taxa aumentada, porque é essa a natureza jurídica das custas judiciais e dos emolumentos para os serviços do extra notarial, para o serviço de registros públicos, os extrajudiciais, a natureza é de taxa, para ela tem que incidir, para a taxa tem que incidir as duas anterioridades. Então a inconstitucionalidade, ela tem um tempo certo. É só enquanto não cumpridas as anterioridades. Uma vez cumpridas as anterioridades, a lei ela pode produzir plenamente seus efeitos. No caso, é interessante a gente se lembrar disso que eu acabei de dizer e que se encontra resumido no teor de uma antiga súmula do Supremo, que é a súmula 239. Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. A gente hoje poderia dizer o seguinte, coloca o gênero, então a inconstitucionalidade aqui da cobrança do tributo em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. De fato, se o problema era só a anterioridade, uma vez efetivada, cumprida a anterioridade, o tributo poderá incidir normalmente. E em razão disso, nós tivemos aqui no estado de São Paulo, recentemente, a edição de um comunicado, já levando em consideração esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque era caso também de aumento de taxa, e esse aumento de taxa, ele não incidiria antes de decorrido o período mínimo de 90 dias. A lei era do fim do ano, mas a incidência não haveria no primeiro dia de janeiro do ano seguinte, justamente para se cumprir o que determina a Constituição na anterioridade tributária mínima. Parte que interessa desse comunicado, que eu estou usando aqui a título de exemplificação, do TJ de São Paulo, o aumento em instituição de certas custas se deu por lei publicada em 28 de dezembro de 2018. Esse aumento, ou essa taxa instituída para algumas situações elencadas nesse comunicado, pôde ser exigida no dia 1º de janeiro de 2019? Não, porque no dia 1º de janeiro de 2019 estava cumprido o 153B, mas não estava cumprido o 153C, motivo pelo qual nós verificamos aqui. Então, em decorrência desse aumento aqui da lei de 2018, para cumprimento da anterioridade nonagesimal, a cobrança só se dará a partir do dia 29 de março de 2019. Então, aqui é um bom exemplo de como a norma jurídica, estabelecida por meio da Emenda Constitucional 42 de 2003, passou a ser contemplada, inclusive, por órgãos públicos, no caso, pelo Tribunal de Justiça. Esse princípio da anterioridade tributária, nas suas modalidades, de acordo com o Supremo,
não precisa ser observado no caso de mera prorrogação de alíquota. Cuidado, hein? O STF entende que as anterioridades tributárias exigem uma interpretação, mais uma vez, literal, é só para a situação de criação ou de aumento de tributo. Se for para mera prorrogação de um tributo que já está e continua sendo cobrado, a mera prorrogação não se submete às anterioridades tributárias. Um desses casos teve como origem, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, o Estado de São Paulo. Tratava-se de um aumento prorrogado de ICMS. A alíquota básica é 17%, e em certas ocasiões, em certas transações de mercadoria no âmbito do Estado de São Paulo, uma lei estadual, ela majora de 17% para 18% ICMS por um período. Quando estava sendo encerrado esse período, então ali o comerciante estava pagando 18%, mas sabia que dentro de um período curto ele voltaria a pagar 17% menos, vem uma nova lei estadual e prorroga aquela alíquota 17% para 18%. E entra a discussão, essa nova lei, ela aí prorroga, só que o prazo de término dessa primeira prorrogação era menor que 90 dias. Não teria que incidir a anterioridade tributária mínima ou nonagesimal, porque faltou previsibilidade para o comerciante. Ele ali tinha a previsão de que há pouco tempo ele voltaria a pagar 17%, teria uma exigência tributária menor. Mas sobrevém de inopino, de repente, uma lei estadual prorrogando aquele aumento. No Estado de São Paulo, vingou de início, então, no tribunal local, o reconhecimento à violação ao princípio da anterioridade tributária mínima. Mas no Supremo Tribunal Federal, se considerou que haveria mera prorrogação e, portanto, não há necessidade em mera prorrogação de tributo que já vem sendo exigido de cumprimento das anterioridades tributárias. Olha aí, tributário ICMS, majoração de alíquota, prorrogação, inaplicabilidade do prazo nonagesimal, recurso extraordinário conhecido e provido. A Lei Paulista 11.813 de 2004 apenas prorrogou a cobrança do ICMS, com a alíquota majorada de 17% para 18%, criada pela Lei Paulista 11.601 de 2003. O prazo nonagesimal, previsto no artigo 153c da Constituição, somente deve ser utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não na hipótese de simples prorrogação de alíquota já aplicada anteriormente. No mesmo sentido, nós tivemos isso também para a antiga CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, era para ser provisória, só que aí sempre antes de terminar havia a sua prorrogação. Esse tipo de questionamento também apareceu no Supremo Tribunal Federal e no mesmo vértice desse exemplo aqui que eu compartilhei com vocês no vídeo, aconteceu no que tange a CPMF. Não dá para aplicar a anterioridade tributária quando nós estivermos diante de mera prorrogação de tributo. Mas cuidado, as anterioridades tributárias, elas se revelam necessárias, elas se revelam de obediência imprescindível quando nós estamos falando em restabelecimento de tributo. Como assim? Vamos imaginar que ali a CPMF, ela aí chegou à sua data final. Chegou à sua data final, não há mais cobrança. Não há mais cobrança, só que meses depois, quando ninguém mais estava pagando nada, se fala em prorrogação da CPMF. Opa, peraí, ela não estava mais sendo paga. Era diferente do caso do ICMS de 18%, estava sendo pago quando sobreveio a prorrogação desse aumento. Ali, o tributo ele foi restabelecido. Nessa situação de restabelecimento de tributo que não estava mais sendo pago, é necessária a obediência às anterioridades. Olha o exemplo do Supremo. Previdência Social, contribuição social do servidor público, restabelecimento do sistema de alíquotas progressivas pela MP 560 e sucessivas reduções com vigência retroativa, quando cessar a da Lei 8688 de 93, que inicialmente havia instituído. Violação no ponto pela MP 560 e suas reedições da regra da anterioridade mitigada do artigo 95, parágrafo 6º da Constituição. Consequente inconsolidade da mencionada regra de vigência,
que, dada a solução de continuidade ocorrida, independe da existência ou não de majoração de alíquotas em relação àquelas fixadas na lei, cuja vigência já se exaurida. Então, tomar bastante cuidado em relação a esse tipo de incidência da anterioridade tributária. E para nós fecharmos, será que se impõe a observância das anterioridades tributárias quando nós temos uma revogação de isenção? Aqui nós estamos diante de um grande problema. Por quê? Nós temos a súmula 615 do Supremo Tribunal Federal, cuidado, editada antes da Constituição vigente de 1988, dispensando textualmente, no caso de revogação de isenção, a incidência da antiga anualidade. Olha a súmula. O princípio constitucional da anualidade não se aplica à revogação do ICMS. Contextualizando, à luz então da Constituição de 88. O princípio constitucional da anterioridade, só mudar o nome, não se aplica à revogação de isenção do ICM. Essa súmula, até o momento, não foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa súmula, ela já foi utilizada pela nossa Suprema Corte em casos de revogação de benefícios fiscais, mesmo após a Constituição de 88. Então, trata-se de um tema extremamente polêmico. Por quê? Tem gente que defende que para revogação de isenção não há necessidade de cumprimento da anterioridade tributária, porque na isenção o tributo já estaria criado, só não estaria sendo cobrado. Então não haveria uma criação, não haveria aumento, por consequência, desnecessária seria a obediência ao princípio da anterioridade tributária. Só que nós temos uma segunda corrente oposta, dizendo, peraí, essa súmula antiga, ela anterior a 88, não tem mais anualidade, agora é anterioridade. E toda vez que nós temos a revogação de uma isenção, nós temos uma nova exigência tributária. E assim, o contribuinte tem o direito de se estabelecer, de ter uma calculabilidade, de ter uma previsibilidade. Consequentemente, súmula 615 não teria sido recepcionada pela Constituição de 1988 e na revogação de benefícios fiscais incidiria tanto o 153B como o 153C. Você tendo seu material complementar, alguns precedentes, num primeiro momento, aplicando a súmula 615, falando da desnecessidade da aplicação da anterioridade tributária comum e ou nonagesimal. Tem caso até de redução de desconto de IPVA, no mesmo sentido, só que, de forma mais moderna, de forma mais atual, embora ainda não revogada a súmula, nós conseguimos encontrar no Supremo Tribunal Federal uma tendência a deixar de lado essa súmula. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, então, de uma forma mais atual, ele considerou como necessária a incidência das anterioridades tributárias no caso da revogação de benefício fiscal. Era até um aumento indireto de tributo. Por quê? Porque você mexia em alguns benefícios pertinentes ao ICMS e houve a revogação desse benefício. Se você está tirando aquilo que antes dava para diminuir o tributo, a partir de agora, com essa retirada, você vai ter que pagar o maior tributo. Então, sem dúvida, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, houve um aumento da carga tributária e, portanto, incidência da anterioridade tributária se revelava necessária. Olha esse trechinho. O ato implicou aumento indireto do imposto, porquanto revelou extinção de benefício fiscal vigente, devendo ser observado também, em casos da espécie, o princípio da anterioridade. E nós encerramos com esse dilema, que nós aqui deixamos para vocês, para mostrar que a questão se encontra em aberto diante dessa nova tendência do Supremo, mas com a súmula 615 do mesmo Supremo Tribunal Federal, ainda não revogada, ainda não superada, pelo menos explicitamente, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, muito obrigado pela sua paciência, fico à sua disposição nas redes sociais, por intermédio do canal Plantão de Dúvidas aqui do CERS, para eventuais sugestões, críticas. Contem comigo, sucesso, fiquem com Deus e quem sabe, até a próxima.